De volta ao Brasil para falar de política, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, devem se encontrar pessoalmente amanhã na sede do partido em Brasília. Esse encontro vem depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atender ao pedido da defesa de Valdemar e revogar medidas cautelares contra ele, entre elas a proibição de contato com Jair Bolsonaro. Assunto para o repórter Pedro Teixeira, que está ao vivo em Brasília. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O pedido foi feito pela defesa do presidente do PL nesta terça-feira e já foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso porque Valdemar da Costa Neto não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República naquele inquérito que apura uma suposta trama golpista em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, foi denunciado. Por conta disso, as medidas cautelares que tinham sido impostas pelo ministro, que é o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, foram revogadas. Entre elas, por exemplo, a proibição para o contato, tanto virtual como presencial, do ex-presidente Jair Bolsonaro com o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Por conta desta revogação, ambos devem se encontrar na sede do PL amanhã, no fim da manhã, para que eles possam discutir questões relacionadas ao partido e também matar a saudade, como uma das fontes com as quais eu conversei hoje me disse, depois que o ex-presidente recebeu a notícia de que ele poderia voltar a conversar com o Valdemar da Costa Neto. O ex-presidente ficou bastante contente e já sinalizou essa possibilidade de um encontro para discutir questões relacionadas ao partido. Afinal de contas, Márcio, eles estão impedidos de conversar por determinação do ministro Alexandre de Moraes há mais de um ano, quando uma das operações que apurou ali, uma das operações deflagradas pela Polícia Federal que apurou as questões relacionadas a esta suposta trama golpista. Junto com esta operação, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, determinou a apreensão do passaporte do Valdemar da Costa Neto e a proibição do contato dele com outros investigados. Naquele momento, ele agora pode voltar a conversar com estes militares investigados, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também teve o passaporte devolvido, pode voltar a viajar para o exterior. Isso tudo foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes hoje, depois de uma solicitação feita pela defesa do presidente do PL. Volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente direto de Brasília. Eu converso agora com os nossos analistas de política, Jussara Soares e Caio Junqueira. Começo com você, Jussara, boa noite. Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto vão se reunir presencialmente amanhã, ficamos sabendo disso já. Mas considerando que essa comunicação virtual já está liberada, você nos traz a informação de que já teve uma conversa hoje, né? Boa noite, Márcio, Caio, a todos que estão aqui conosco. Olha, me falaram que foi uma conversa bem rápida e tranquila e que partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como nos contou o Pedro, ficou bastante entusiasmado quando soube da liberação para poder voltar a falar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Então, ele comemorou essa decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam sem se falar desde fevereiro de 2024, quando eles foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Por diversas vezes, as defesas tentaram que esse contato fosse retomado, mas foi negado. Agora, é importante também que no PL, essa retomada desse contato, que presencialmente será amanhã, às 10, na sede do PL aqui em Brasília, o que a expectativa no PL, de integrantes do partido, é que agora tenha mais dinamismo na decisão interna ali da sigla, né, do PL, e também que evite os ruídos, porque durante mais de um ano, Bolsonaro e Valdemar ficaram sem se falar e toda a comunicação que precisava ser feita, decisões do partido, tinha que ser feita por meio de um interlocutor. O principal deles é o senador Rogério
Rogério Marinho, né, que assumiu essa posição ali de tentar dar uma organizada no partido. Então, com a retomada deste contato, dessas conversas, tem muitas expectativas. Primeiro é de que Valdemar e Bolsonaro vão se alinhar mais, vão afinar ali as expectativas. Eles tinham, às vezes, muitas vezes eles sabiam de declarações de um e de outro pela imprensa, e agora tem uma expectativa de um alinhamento melhor e, claro, vem numa boa hora que Bolsonaro aí enfrenta essa denúncia por tentativa de golpe de Estado, mas, embora inelegível, está falando aí já de 2026. Então, essa retomada vem no momento importante para eles começarem a traçar a estratégia, mantendo ou não a candidatura de Bolsonaro para 2026, mantendo o nome dele forte para que isso também ajude o PL a conquistar um número maior de parlamentares no Congresso e, claro, pensando inclusive no substituto se Bolsonaro, né, ficar confirmado que Bolsonaro não vai mesmo disputar a eleição. Tudo isso aí está em jogo e, claro, com a retomada dos dois facilita bastante as decisões. E você, Caio, essa falta de contato até agora realmente prejudicou as estratégias políticas de Valdemar, de Jair Bolsonaro? E se o ministro decidisse manter esse isolamento dos dois, os prejuízos aumentariam? Boa noite. Boa noite, Márcio, Jussara, boa noite a todos. Márcio, vamos pegar o resultado da eleição de 2024, que foi a grande eleição que a gente pode mensurar isso, né, na prática. E durante o ano de 2024, por diversas vezes, não foi só um pedido, não. Foram diversos pedidos por parte da defesa do Bolsonaro, do PL, para que essa restrição fosse quebrada justamente com a justificativa principal de que ela estava atrapalhando as estratégias políticas do PL e criando um desequilíbrio eleitoral entre os candidatos apoiados pelo PL, ou os candidatos do PL, com os seus adversários. Na prática, se a gente olha a rigor, o resultado da eleição de 2024 não teve um impacto tão grande. O PL conseguiu 4 capitais, o PL ficou entre os partidos que mais elegeram prefeituras, no fim das contas, ali nas eleições de 2024. E, principalmente, ganhou São Paulo, né? Não com o PL propriamente dito, mas o candidato aqui, o Ricardo Nunes, foi reeleito prefeito. Teve uma questão muito grande aqui do apoio ou não do Bolsonaro, mas nas petições eles colocavam isso, que essa restrição criou um desequilíbrio eleitoral. No resultado final de 2024 a gente não vê isso. Agora, projetando para 2026, a Jussara já tratou um pouco disso. É sim muito importante, volta ali a ter um contato importante o Bolsonaro e o Valdemar para essas eleições, porque tem várias questões ali sobre o destino político do Bolsonaro. O que vai acontecer? Por exemplo, quem será o vice do Bolsonaro? Porque muito provavelmente, certamente, o TSE não permitirá que ele seja o candidato. E aí lá para agosto, setembro do ano que vem, se ele mantiver essa estratégia, o TSE vai rejeitar, ele vai recorrer, vai para o Supremo vai rejeitar, a gente já vai estar em setembro, a candidatura dele não vai valer, mas a vice sim. E aí certamente ele vai ajustar quem será esse vice com o Valdemar da Costa Neto, dizem, né, nos bastidores, que será um dos filhos, ou o Flávio ou o Eduardo. Mas vamos supor uma outra estratégia possível, que está em curso também, que é negociar uma liberdade do Bolsonaro com os partidos do Centrão. Ou seja, o Bolsonaro dá o apoio político dele, destina o apoio político dele para um candidato desses partidos de centro, em troca, caso um desses partidos de centro vença as eleições de 2026, deem ali na frente ou uma anistia via Congresso Nacional, ou mesmo um decreto concedendo uma graça presidencial para livrá-lo dessa possível prisão a partir dessa denúncia. Ou outra estratégia, para finalizar a terceira, que é, ali no começo do ano que vem, o Bolsonaro simplesmente abdica da candidatura e escolhe ali um ungido, fala-se muito no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem ali, segundo seus aliados, ele só iria para essa disputa se o Bolsonaro se retirar completamente desse embate. Então, a gente traçou aqui 3 possíveis caminhos que esse contato direto ali, pessoal, com o Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, vão ajudar a traçar a estratégia e o destino também da eleição de 2026.